muita coisa nebulosa em relação ao São Paulo. E o Neto disparou mais uma vez pra cima da diretoria do São Paulo. Se liga só. São Paulo e Corinthians deviam dar de mãos dadas, da falta de vontade, da falta de planejamento e da vergonha. São Paulo, que mentiu pra caramba em relação ao Lucas, não informou tudo que tinha que informar. Esse menino tá fora do ano, esse menino teve um ano pífio. O Oscar, que a gente não sabe das contusões que ele teve, e depois teve problema do coração, aquela coisa toda, e muita coisa nebulosa em relação ao São Paulo. Aí tem coletiva em departamento amador. A verdade, quem deveria falar no departamento amador era o Biasotto, que é um dos maiores que tem nesse país, Altair, Zete. A gente não escuta muito essas pessoas falarem, e eles que estão em Cotia. O São Paulo, que o Ferreirinha machucou, graças a Deus, não vai fazer 10 gols na competição. Tá rindo por quê, Everton? Que queria me ver de tanguinha? Pelo entretenimento, pelo entretenimento do Brasil, sim. Só que o pessoal já comprou pantufa, a tanga, um shorts pra ficar em cima da tanga e o, como é que fala? Que é pra cobrir tudo? Roupão. O roupão. Pô, Já vai, tá... vai ser um desperdício se ele não fizer os 2 gols. Não, então. você pode usar com a sua esposa, se você quiser. Pô, eu aceito. Quer? Gente, Eu aceito. te dou, filho. Se Tá o Ferreirinha não fizer os gols, eu quero a pantufinha. Não, histórico. tem tudo, tem a pantufa, tem tudo lá no meu camarim. Isso é um item para um museu. É presente seu, garotinho. E o São Paulo, que por sinal, São Paulo e Corinthians deviam dar de mãos dadas, da falta de vontade, da falta de planejamento e da vergonha de todos que comandam o São Paulo e de todos que comandam o Corinthians em relação a jogar futebol. De vontade, de dedicação. Absurdo. Absurdo. Tete. O que mais do São Paulo? Bom, o São Paulo que, claro que tem essa questão do departamento médico em xeque aí nos últimos tempos. Crespo falou a respeito de Lucas, Oscar e também Caleri. Pregou uma certa cautela com relação aos 3. E a informação de hoje é que o Lucas Moura seguirá no São Paulo no ano que vem. Tem contrato, segue no São Paulo em 2026. Mas quem quer ele? Quem quer comprar ele? Qual time da Premier League quer? Flamengo quer, o Corinthians quer? No máximo Estados Unidos, né? No máximo a China. Galera, realmente o Neto, ele muitas vezes acaba entrando em algumas divididas, algumas polêmicas que em certos momentos ele acaba exagerando. Mas com relação a essas declarações sobre o São Paulo, sobre o atual momento que o Tricolor enfrenta, o Neto tem toda a razão. Primeiro que o São Paulo, nessa gestão, a transparência nunca foi algo priorizado pelo governo, pela gestão do presidente Júlio Casares. Muitas informações desencontradas, principalmente aí com relação ao tratamento e à recuperação do Oscar e do Lucas Moura. O torcedor não sabia em quem acreditar. Faltou muitas vezes um posicionamento claro, direto e oficial da diretoria, sem contar aí várias outras aí, ações totalmente equivocadas que essa atual diretoria tem tomado. Desde o início de 2025, lá com a pré-temporada na Disney, né, que nenhum torcedor são paulino entende até hoje qual que foi o objetivo daquela pré-temporada. Depois no Paulistão, quando o São Paulo acabou caindo diante do Palmeiras, né, naquele pênalti lá ridículo que o Vitor Roque teria sofrido aí pelo Arboleda, onde o São Paulo demonstrou que não tem força de bastidor nenhuma para poder cobrar um posicionamento aí mais firme por parte da arbitragem, que cometeu um erro grotesco que acabou prejudicando o São Paulo. Depois, na Copa do Brasil, foi eliminado por um clube que hoje configura na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O São Paulo poderia ter ido muito longe, mas acabou ficando pelo meio do caminho. Na Libertadores também deixou muito a desejar. O torcedor abraçou o time, criou toda aquela expectativa. Falta de apoio não teve em nenhum momento por parte da torcida, mas acabou aí não desempenhando um bom futebol e acabou caindo diante de uma equipe que depois foi goleada na fase seguinte. O que mostra ainda mais a decadência do São Paulo.
que foi eliminado por um time que depois acabou sofrendo uma goleada. Então, assim, não era um adversário assim tão difícil, impossível de ser batido. Não, é que o São Paulo acabou não fazendo o seu dever de casa. Sem contar, assim, várias outras ações que acabou deixando de saco cheio o torcedor são paulino ao longo deste ano de 2025. A venda dos jogadores da base do São Paulo por um preço muito abaixo do mercado foi outro absurdo cometido por essa diretoria. Muitos torcedores aí insatisfeitos com o atual desempenho do São Paulo, e esses moleques que foram vendidos aí a preço muito abaixo do mercado para a Europa poderiam estar contribuindo muito com o time profissional do São Paulo, sobretudo nesse momento em que o São Paulo atravessa com tantos jogadores lesionados. A solução poderia sim ter vindo da base, mas essa atual diretoria acabou aí não sabendo valorizar os meninos do São Paulo, acabou rifando os nossos jogadores e acabou aí prejudicando ainda mais o São Paulo, que perdeu aí jogadores que poderiam ajudar no elenco atual, acabou aí não contribuindo para a redução da dívida do tricolor, porque não arrecadou tanto, poderia ter arrecadado muito mais, poderia ter valorizado o passe desses moleques para poder vender por um preço muito superior para a Europa, né? Enfim, só prejuízo diante aí de ações totalmente equivocadas, que mostram o que é o São Paulo hoje. Um time desesperado em querer sanar as suas dívidas a qualquer custo, sem qualquer planejamento, tanto dentro quanto fora de campo. Simplesmente uma situação lamentável. Além disso, teve vários outros episódios que acabou aí cansando o torcedor são paulino, como por exemplo aí toda aquela novela envolvendo aí uma possível contratação do Marcos Leonardo. Foi até o último minuto da janela de transferência, deixando o torcedor naquela expectativa, e acabou patinando, né? Ficou mendigando lá o jogador pro Clube Saudita e acabou ficando na saudade mais uma vez, porque não tem dinheiro para trazer um jogador, um camisa 9 realmente da qualidade do Marcos Leonardo. E isso tudo refletiu aonde? Dentro de campo. Ficou evidente nas decisões da Copa do Brasil, da Libertadores e do próprio Campeonato Brasileiro, onde São Paulo poderia estar, né, muito melhor na tabela, que faltou aí um cara ali na frente para decidir. Não tem um cara. Não tem. O São Paulo, que sempre teve um histórico aí de grandes goleadores, de caras que decidiam lá na frente, né? Hoje não tem ninguém. Não tem ninguém. Os caras hoje lá são muito abaixo da média, perde gol adoidado, o que tem prejudicado muito a equipe de São Paulo. E que torcedor são paulino que não tem saudade, né? Saudade de um Luiz Fabiano, lembra? Camisa 9, metia gol adoidado. O França, aquele França, esse sabia fazer gol como ninguém, hein? O próprio Kaká. Então veja, quantos jogadores, né, que vestiram a camisa do São Paulo e que o São Paulo sempre teve um histórico, né, de bons jogadores ali na frente, né, que decidiam, que faziam acontecer, mas hoje, infelizmente, ficamos à mercê de jogadores que estão muito abaixo, né, do que poderiam estar apresentando dentro de campo, mas infelizmente a diretoria acaba aí ficando satisfeita com esse desempenho aí muito abaixo, porque se tivesse insatisfeita, a diretoria com certeza estaria tomando uma providência para tentar trazer aí novos reforços, o que não tem acontecido aí até aqui. Vamos torcer, né, para que esse cenário mude em 2026 e que o São Paulo aí consiga aí retomar aí o rumo das vitórias, o rumo aí daqueles tempos de glória que sempre fizeram parte da história do tricolor. Bom, galera, por hoje é só, vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!